YouTube. Por quê? Gente, porque é muito importante que as casas dividam o material, que a gente possa trocar. Porque o que eu vejo aqui nessa aula, outra pessoa que vai montar vai ver diferente. Porque todo mundo carrega em si um filtro. O que ela tem de vivência, de cultura, vai mudar o jeito que ela vê a aula. Porque o nosso material, ele é apostilado. Então ele não tem uma rigidez. Ele tem um norteador. E a gente vai montando as aulas conforme o quê? Conforme o público, conforme quem ministra a aula. Então isso é interessante que a gente possa disponibilizar no YouTube. Mas então vocês fiquem tranquilos, tá? Que a gente não vai expor ninguém. Eu só vou pedir uma coisa. Quando a gente estiver falando e surgir perguntas, aí eu queria que vocês usassem o microfone, porque senão não dá para ouvir a pergunta. E aí fica aquele hiato, né? Eu respondo e a pessoa do outro lado não sabe o que foi perguntado, tá? Vai ficar com a Bruna vai ficar aqui no meio, então se a gente tiver alguma dúvida, você levanta a mão, a Bruna vai até você e você fala no microfone, tá bom? E eu espero que tenha, eu espero que seja dinâmico, porque realmente o curso pede isso. Ele pede que a gente interaja, que a gente converse, que a gente troque, para que a gente cresça em comunidade. Eu queria fazer, além desse recado, um outro antes da nossa prece inicial, que é o seguinte. Diferente dos outros dias de reunião nessa casa, que você pode vir esporadicamente, como na terça, na quarta-feira, na segunda-feira não tem essa possibilidade. Ele é um curso, gente, e como qualquer curso, ele pede o quê? A mínima frequência. Então a gente já tem algum tempo que a gente faz isso, de passar uma lista de chamada, e a partir do momento que a pessoa tem 3 faltas consecutivas que ela não justifica, porque obviamente a nossa vida é muito dinâmica, acontece um punhado de coisa, mas se você não tem justificativas para falta, você é desligado do curso. Nossa, que ruindade. Gente, não é isso. Mais para frente, a gente vai tratar e trabalhar as questões mediúnicas. Então não tem jeito da gente chegar nesse local sem preparo. Pode ser perigoso. Então a gente precisa da fundamentação. Todos que estão aqui fizeram uma inscrição online. O nosso curso é bastante heterogêneo. Então tem gente aqui que já conhece de espiritismo. Tem gente que está aqui que nem espírita é. E isso não é demérito e isso não exclui ninguém. Só que a gente precisa ter uma base para construir a nossa visão mediúnica num viés espírita cristão. Então as aulas que a gente vai ver aqui, elas são progressivas no conteúdo e no que ela vai explanar. Então hoje, por exemplo, já começa uma aula bem densa. A nossa primeira aula, a FEB não suavizou, poderia ser, né, uma troca, como você chama, de onde você vem e tal, mas isso também espantaria algumas pessoas que odeiam dinâmica, eu seria uma, talvez eu não voltasse, e tem essa parte teórica que é pesada. Então a gente vai ver coisas aqui que talvez vocês nunca viram dentro do espiritismo. E outras já viram. Então a gente tenta fazer de uma maneira que alcance a todos, mas isso nunca é possível, né? Isso nunca é possível. Então a gente, por isso que pede para falar, fale, exponha a sua dúvida em relação ao tema, o que você está linkando aí, o que você está trazendo para a aula. E aquelas questões que eu sei que a maioria viveu alguma experiência espiritual na vida. Eu acordo às 3 da manhã. Eu tenho sonhos premonitórios. Me acontece isso. Isso, gente, acalma o coração. Quando chegar às aulas e a gente estiver falando de sonho premonitório, aí a gente entra com essas perguntas. Senão a gente não avança no conteúdo. Não é uma questão, não quero responder. É uma questão de que a gente precisa dar conta de um conteúdo. E a gente precisa que as aulas conversem umas com as outras. Então não posso pular o que tem nessa, porque a próxima aula vai ficar faltante. Falei e não me apresentei, né? Muitas pessoas aqui eu já conheço e outras não. E assim são vocês comigo, né? Meu nome é Daniele, eu sou professora de formação
de profissão e de coração. Então, tudo que eu vou falar aqui vai ter esse viés um pouco professoral, né? Eu sou formada em Geografia, História, Teologia e agora atuo na Educação Especial. Então, trabalho com TEAs, com alunos com deficiência e tudo que eu vou trazer aqui, de alguma maneira, essas minhas vivências vão vir para a aula, tá? Na casa, eu estou aqui há 20 anos, trabalho aqui nas frentes de estudo, todas, né? Então, o estudo para mim é uma coisa assim, de amor profundo, né? Então, eu queria que vocês soubessem disso, que a gente dedica boa parte da nossa vida a construir esse saber coletivo e espiritual aqui dentro dessa casa. Sem mais, acho que podemos começar. Ok? Então eu convido a todos a se recolher para que a gente possa fazer a nossa prece. Lu, ajuda. Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos nessa casa com o único intuito de te encontrar. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar um passo a mais em busca do seu amor infinito, que nos liberta, que nos transforma, que mostra um novo rumo a seguir e principalmente rompe dentro de nós aquelas amarras que ainda nos afastam de ti. Essa casa tão bendita, que para nós é um porto seguro, aonde pensamos sobre a nossa vida, reflexionamos sobre as coisas que aqui se dão nessa terra, nesse momento nos acolhe, para que, enquanto grupo, possamos pensar em coisas que talvez sozinhos não buscássemos. Então, por isso, Senhor, é que pedimos que os bons espíritos dessa casa, os trabalhadores do plano espiritual, possam nos acolher, possam ser para nós verdadeiros companheiros, que a gente se abra a essa influenciação benéfica, que muitas vezes coloca-nos a par do que realmente é importante na nossa vida. E por isso, Senhor, pedimos que tenhamos um espírito aberto a essas transformações. Tira de nós, Senhor, aqueles preconceitos que carregamos há tanto tempo, para que os espíritos possam encontrar dentro de nós essa permeabilidade em que eles não encontrem dificuldade de nos intuir. Por isso, Senhor, na noite de hoje, em que começamos um novo rumo, um grupo novo, que esse espírito de comunidade, de transformação, de pertencimento espiritual possa nos unir e que a gente possa caminhar com segurança, sabendo o que eu vim fazer aqui. Ajuda-nos, Senhor, a todos nós, para que possamos vincular o nosso anjo de guarda nesses momentos e que a gente saia daqui instrumentalizado para que a gente viva verdadeiramente o seu amor. Que a paz do Senhor se derrame sobre nós e que tenhamos uma noite abençoada. Que assim seja. Bom, vamos lá. Acredito que a maioria já está com o livro, né, em punho. Quem não tem ainda pode pegar o PDF, a gente falou, tem gratuitamente na internet. Se você tiver familiaridade em ler PDF tranquilamente, né, na questão digital, fique à vontade de ter o seu digitalmente. A gente tem aqui no começo do livro algumas indicações de como a gente deve realizar o curso, porque esse curso é um curso que a FEB estruturou, né? Não que a FEB seja o nosso Vaticano, ela não determina de uma maneira categórica, mas ela faz apontamentos. E esse curso aqui ela colocou em alguns centros espíritas e fez um projeto piloto, então teve uma pesquisa para que esse material fosse produzido dessa maneira. E a gente tem aqui algumas coisas que falam, né? Uma delas vai até é contraditório com o que a gente falou, que não podia trazer crianças
no curso de mediunidade. Só que eu volto a falar aqui, as casas espíritas têm liberdade de organizar os seus estudos. Vocês estão vendo aqui, a nossa casa é uma casa pequena, nós não temos monitores que vão ficar com as crianças. E outra coisa, a parte que poderia ser delas, destinada a ficar com a criança, por exemplo, lá no fundo, num determinado momento do curso, a gente vai lá para o fundo. A gente vai para a tal da mesa mediúnica, né? Então, a casa vai ser usada como um todo. Então, por isso que a gente não permite crianças e nem adolescentes fazerem o curso. Porque a gente teve aqui uma situação que não foi legal, né? Então, por isso a gente achou melhor deixar um curso para adultos, tá bom? E vocês vão ver que a matéria em si, gente, criança não acompanha nem adolescente, porque precisa de uma bagagem um pouco maior, pelo menos uma vivência, para poder caminhar junto com a teoria do curso. Vamos lá então? Aula 1, mediunidade, estudo de prática. A gente começa com a ideia da evolução histórica da mediunidade. É a primeira aula, evolução histórica da mediunidade. Quando a gente tem esse título, Evolução Histórica da Mediunidade, a gente já precisa fazer alguns apontamentos. Primeiro, quando você tem essa ideia dentro dessa palavra de evolução, parece que o que ficou para trás é inferior. Não é dessa maneira que a gente tem que olhar essa aula. Por quê? Porque a base que vai estruturar essa divisão foi feita pelo Herculano Pires. E ele trabalha dentro do Espiritismo com antropologia espiritual. Então ele divide didaticamente as fases da mediunidade. Aonde e como ela se processa nas diferentes culturas. Ele faz isso somente para que a gente consiga perceber de uma forma mais clara como as coisas podem ser diferentes. Então, aqui já começa um ponto que precisa ser levado para nós e para sempre, de que não tem mediunidade melhor que outra. Então, a mediunidade que acontece no centro espírita, ela não é melhor, maior, mais elaborada do que uma mediunidade que acontece, por exemplo, numa igreja evangélica. Onde a gente vai ter imposição de mão, onde a gente vai ter a água benta, onde a gente vai ter também ali a hóstia, ou se fosse uma outra vertente, línguas diferentes, que também não é inferior, que a gente vai ver numa outra espécie de manifestação, como culto a orixás. Não é inferior. Aqui no Espiritismo a gente não tem algo que está no seu ápice de evolução e as outras são inferiores, tá? Então a gente tem que saber disso. Por quê? Porque Jesus vem e universaliza as coisas. E se a gente traz sectarismo, tipo, dentro do Espiritismo é melhor, a gente está indo contra aquilo que Jesus já colocou como base, né, do seu reino aqui na Terra, que é a igualdade entre todos. Então, por isso é o nome da aula, evolução histórica. Então tem esse outro nominho ali que nos ajuda já a compreender. Então, se é histórico, a gente vai ver o processo acontecendo na historicidade. E a gente sabe que a história não é uma linha que você estica e ela começa lá atrás e ela vem, se desencadeando, se desenrolando de uma forma linear. A história ela é dinâmica. Então, quando a gente coloca numa aula uma linha do tempo, é só para facilitar. É didático. Não é que uma coisa superou totalmente a outra, tá bem? Então, isso já fica no título da nossa aula. Começando. As 3 perspectivas convergentes para compreender o fenômeno. Que fenômeno? Esse mediunismo universal. Então a gente dividiu em 3 aqui para que fique fácil. Eu peguei o texto do livro e destrinchei aqui. Então a base dos slides é o texto que está aí, tá, gente? Perspectiva espírita. Vamos começar com o da casa, com o que é nosso. Faculdade inerente ao ser humano.
que acompanha a evolução do espírito. As sociedades primitivas cultuavam como deuses tudo que escapava ao seu entendimento. Isso aqui está nas questões 667 a 673. Então, o que o Kardec coloca aqui para a gente? Que a mediunidade é inerente ao ser humano. Se é inerente ao ser humano, ele não colocou nenhum critério moral aqui. Então, para o médium ter essa faculdade, uma pessoa ser sensível a alguma manifestação, não falou em nenhum momento aqui, essa pessoa é boa, essa pessoa é mais inteligente, essa pessoa é escolhida, olha que pessoa escolhida. Não, é do ser humano, é uma faculdade nossa. E isso a gente vai perceber quando eu colocar aqui o contexto histórico também, porque é bom a gente pegar como que a gente foi se organizando como sociedade, que fica mais fácil a gente entender como a gente se organiza psiquicamente. Eu coloquei num ponto aqui. Então isso já fica claro. Médium não é escolhido, médium não tem missão. Isso é bom a gente acabar com essa história. Eu nasci para desenvolver minha mediunidade. Eu vim com essa missão. A sua missão não é ir para a mesa mediúnica. A sua missão é você ser uma pessoa melhor, é você ir domando os seus vícios, se educando e construindo um mundo mais justo, mais amoroso, mais fraterno. Isso é nossa missão. Mesa mediúnica, ela não precisa de nós. Muito pelo contrário, é a gente que precisa dela. Tá? Então, já vamos quebrando alguns mitos aqui para que a gente vá, se libertando de algumas coisas que, com o tempo, vão sendo sedimentadas na doutrina sem que a gente saiba de onde vem. Tá? Aí ele continua. Perspectiva antropológica. Aqui eu trouxe um historiador das religiões, para que a gente traga um pouco mais de recurso para pensar. Eu trouxe o Mircea Eliade. Demonstrou que o xamanismo e o fenômeno religioso o fenômeno religioso mais antigo e universal da humanidade. O intermediário entre os mundos visível e invisível que aparece em todos os continentes. Quando a gente está falando de xamanismo aqui, a gente está falando de uma figura que vai desempenhar um papel de intermediário. Se a gente está falando de xamanismo, a gente está falando de uma comunidade pequena, a gente não está falando de grandes líderes que vai comungar e convergir nele grandes comunidades, porque a gente está no momento ainda tribal. Então, por isso que no nosso livro vai falar de mediunidade tribal. Não que ela seja inferior, mas a gente está falando de tribos mesmo, de grupos pequenos, de pessoas que estão se organizando, de momentos ainda na história que a gente ainda não tem grandes cidades, que a gente ainda não tem megalópolis, que a gente não tem metrópolis. Então a gente está nesse lugar. Se é humana a capacidade mediúnica, ela vai acontecer em todo momento histórico. Então, nesses momentos, a gente vê essa figura mais sensível e que nela vai ficar também posto a capacidade de organizar aquele pequeno núcleo. Então, por isso que a gente vai ver o xamã convergindo nele também essa aglutinação social. Então ele vai ser o juiz, ele vai ser o curandeiro, ele vai ser aquele que vai dar para a comunidade uma base moral, tipo, briguei, aconteceu isso, aquilo, outro. Gente, isso a gente vai ver até nos hebreus, no período dos juízes. Não são xamãs, mas a estrutura é a mesma. Uma pessoa vai convergir nela esses poderes organizacionais. Estamos entendendo? E a outra perspectiva que eu trouxe é a perspectiva psicológica. Gente, Jung vai caminhar com a gente o curso todo, porque ele estudou de uma forma psíquica esses fenômenos também espirituais e nos ajudou a compreender como que a gente funciona, quais são as estruturas psíquicas que nós, como coletividade e como individualidade,
temos em comum e como elas funcionam. Então eu preciso saber como funciona a minha psique. Eu não preciso de um curso ou fazer alguma coisa muito elaborada para saber como minimamente eu funciono. Então nós temos que saber minimamente, por exemplo, como o nosso corpo funciona. A gente tem que saber por que eu tenho que beber tanto de água todo dia. Por conta que o meu corpo é composto de água, por conta de que o meu cérebro é irrigado por água, por conta... Então a gente tem que saber essas coisas. Mas eu também preciso saber como que eu funciono psiquicamente. Porque senão eu viro joguete de forças que eu nem conheço. E aí o Jung vai até falar, às vezes eu sou sequestrada por essas forças e não percebo porque eu não conheço. E em conhecendo, fica melhor da gente saber lidar. Tá? Então Jung vai aparecer várias vezes aqui no nosso curso. Jung interpretou os fenômenos mediúnicos como expressões do inconsciente coletivo em ação. Os arquétipos do curandeiro e do profeta habitam a psique humana universal. Tem alguns conceitos aqui que o Jung está lançando para nós e que a gente vai trabalhar conforme o curso for se dando. Porque se eu entrar muito agora, eu não ando com a aula. E ela, infelizmente, só tem 50 minutos, essa aula. Mas a gente precisa pensar aqui, inconsciente coletivo, arquétipo, isso aqui a gente precisa pensar. Em outro momento eu vou aprofundar nisso aqui, mas só para que a gente saiba. Assim, de uma maneira lato sensu, o inconsciente coletivo a gente comunga dele, a gente partilha. Então é uma coisa que todo mundo de alguma maneira bebe nele. E os arquétipos são figuras que não são encarnadas, ela também vive no inconsciente coletivo e ela carrega dentro de si todo um material simbólico e que a gente vai cada vez encarnando um pedaço disso em nós. Pode ter ficado assim, falar, nossa, não entendi. Calma que mais pra frente a gente entende. Nossa, aqui ficou super pequenininho. Peraí, Fala, é aquele link lá? Não sei. Você quer que eu olhe? Quero. É porque eu coloquei em casa, tava ótimo em casa. Aí chegou aqui, olha que excelente que tá, para projetar. Que terminou. Então pede para ela. É porque a gente tem uma mídia lá em São Paulo fazendo as alterações agora aqui pra gente. Só um minutinho. Foi? Aqui em cima, apresentação. Foi. Jung foi. Aí, foi. Acho que é esse. Né? Então vamos lá. Voltando, que está aí no nosso livro isso. Da intuição primitiva ao medianismo tribal. Quando ele fala intuição primitiva, é porque a intuição ela vai se refinar. A intuição, o Kardec coloca, o André Luiz coloca, que ela é a primeira faceta da mediunidade, a intuição. Você é intuído. Então não é uma coisa tão contundente. Quando vem uma intuição para você, você não sabe definir exatamente como ela é. Ela não vem assim, olha, para eu pegar a rua tal, é para eu fazer isso e aquilo. É uma intuição, é uma coisa meio vaga, né? Então começa dessa maneira, de uma coisa meio vaga, porque desde tempos imemoriais o homem busca por sentido. Isso é uma coisa inata, nossa. Então, desde quando a gente começou a se juntar em coletividades, a gente vai achar marcas dessa busca. Por isso que a gente vai achar no Livro dos Espíritos o Kardec falando que o Kardec perguntando para os espíritos: há espíritos encarnados, pessoas, comunidades que são ateias por convicção, por crença, por nascimento? E a resposta dos espíritos é: não, porque em algum momento eles intuíram alguma coisa diferente, né? Então por isso que ele fala que não há. Então não no sentido de crença, mas nessa intuição. Por exemplo, quando um cientista está fazendo suas pesquisas, ele pode não crer em Deus, mas ele intui que tem mais coisas que ele precisa descobrir. Essa intuição, os espíritos chamam de uma crença em algo mais. Falam, não está aqui, não está posto, mas ele sabe que se ele buscar, vai acontecer, vai ter revelação. Então é nesse sentido, por isso que é uma intuição primitiva. Não assim, nossa, olha, minha primeira intuição aqui, vou fazer tal coisa. Não é nesse sentido, tá?
As primeiras formas de percepção espiritual da humanidade. A humanidade, aqui pensando nesses primeiros povos, tá? A intuição, a mediunidade inicial, André Luiz descreve como remoinhos mensuráveis de força mental. Gente, isso está no livro, tá? Eu não coloquei, eu juro, isso já veio do nosso livro. Análogos a ondas de rádio. O médium primitivo adora o sol, a lua, o fogo, os raios como deuses. Precisamos destrinchar isso aqui. Essa primeira aula, eu acho que sim, realmente ela é um pouco densa, porque ela vai colocar já pra gente aqui Evolução em Dois Mundos, que é um livro do André Luiz que precisa de um pouco mais de atenção. Para quem quiser estudar André Luiz, a gente tem um grupo muito bom aqui na casa que estuda André Luiz aos sábados, todos os sábados, das 4h30 às 6h30 da tarde, tá? Então fica o convite. O que eu falei? 4, mentira. 4, das 4 da tarde às 4h30, às 6h30. Então ele fala aqui, a intuição é a mediunidade inicial. Descreve como remoinhos mensuráveis de força mental. Gente, quando o André Luiz descreve essas coisas, ele está fazendo numa época em que o que ele tem para comparar? Ele tem televisão, ele tem rádio. É o que ele tem como metáfora para ele usar. Obviamente que se viesse hoje essas referências, isso do plano espiritual, viriam com outras metáforas, né? Mas aqui ele está falando desses remoinhos mensuráveis de força mental. Quando ele fala isso, está lá no Evolução em Dois Mundos, o que ele está comparando? Ele está comparando o pensamento à funcionabilidade de um átomo. E como que o átomo funciona? A gente sabe que ele não está parado, não é? A gente sabe que tem eletrosfera, que tem os elétrons que estão ali em movimento, que tem uma cadeia de valência ali, que eles andam, a gente sabe que tem um núcleo, a gente sabe que há átomos diferentes. Então ele está fazendo essa comparação. Assim, o pensamento é desse jeito, ele é dinâmico e ele se aglutina por paridade. Ele vai juntando o que se parece. Então, por isso que então esses remoinhos eletrônicos são forças que se juntam. Por isso que às vezes a gente tem uma ideia e essa ideia sempre volta para a gente, acrescida de outras ideias. Por exemplo, a ideia pode ser muito boa, você está com uma ideia boa e você quer executar aquilo e você está colocando o pensamento para funcionar. Você pesquisou, você já viu vídeo, já comprou curso, mas tem algo mais. Você faz tudo isso, mas parece que em determinado ponto o nosso pensamento cresce e você começa a pensar coisas que você não pensou. Só que isso, gente, acontece tanto com coisas boas quanto coisas ruins. Então, às vezes, a gente está com um pensamento muito ruim. E aí, esse meu pensamento ruim, ele anda, né? Ele não é dinâmico. Então, comecei a pensar ruim. Estou pensando mal da Neia. Aí, eu achei que ela me tratou diferente hoje. E aí, eu lanço isso. Falo assim, nossa, o que aconteceu? Só eu penso isso, gente? Um monte de gente pensa isso. E aí, eu lanço isso casa com esse pensamento e volta para mim. E aí, eu começo a criar o quê? Esse teatro imaginário, até que eu tenho conversas internas. Então o pensamento, ele nunca fica sozinho. Ele sempre se acresce de mais um pouquinho de semelhança ao que ele emitiu. Então, a mediunidade usa essa base. Os nossos contatos espirituais é por essa base. Então é o que eu mais emito, aonde eu mais transito, é que eu vou agrupar comigo. Então não tem assim mágica, o que é bom e o que é ruim, né? Porque eu gostaria muito, né, de culpar os meus dissabores a um obsessor. Eu queria, mas não dá. Contexto histórico. Aqui eu trouxe o livro do Harari, que vai falar de como que a gente se organiza desde quando a gente estava lá no período paleolítico. Então, esse livro chama Sapiens, uma breve história da humanidade. E ali ele vai começar falando para a gente essa questão de coletividade e como a nossa mente vai mudando. Presta atenção.
Harari situa o Paleolítico Superior, gente, 70 mil anos a 30 mil anos antes de Cristo, como a revolução cognitiva. As pinturas de Lascaux, que datam de 19 mil antes de Cristo, são o primeiro registro de rituais de conexão com o mundo invisível. Vamos trinchar isso aqui. Quando o Harari nos coloca lá no Paleolítico, gente, Paleolítico é época da pedra lascada. Então ali a gente tem Homo erectus, a gente tem Neandertal, a gente tem vários tipos de hominídeos vivendo junto, porque isso também a gente às vezes não entende, a gente acha que um morreu e o outro nasceu, um morreu e o outro nasceu e só teve um tipo de hominídeo na Terra. Não é verdade. Em vários momentos a gente teve vários tipos de hominídeos vivendo juntos, ou seja, os nossos ancestrais, né? E depois lá no Neolítico a gente vai ter somente os sapiens e depois os sapiens, sapiens, né? Mas antes disso, no Paleolítico, a gente tinha vários tipos de hominídeos. E o que acontece naquele momento? Nesse momento a gente está ainda caçadores e coletores. A gente é nômade. Então a gente não tem uma conexão ainda com o lugar. Ainda não tem. E aí ele fala o que pra gente? Mesmo aí em que nós não tínhamos muita essa conexão, né, com o local, com muitas pessoas, que a gente andava ainda muito, a gente vai encontrar, por exemplo, essas pinturas rupestres que vão mostrar que dentro de nós tinha alguma coisa para além. Então, quando você vê essas pinturas da Gruta de Lascaux, por exemplo, gente, é uma coisa maravilhosa. Hoje em dia fizeram uma estrutura maravilhosa para que você consiga ver essas pinturas. Você não vai lá no local. Por quê? Porque teve um momento que essas idas de pessoas lá proliferou fungos. Só que eles criaram, gente, com uma tecnologia tão maravilhosa, representações perfeitas dessas pinturas. Se você quiser, muito fácil, é só você ir para a França e você ver, tá? Essas pinturas. Mas se você, não tiver muito poder aquisitivo, o que você vai fazer? Você vai entrar na internet e tem uma possibilidade de você ver 3D. Eu fiz isso, vi 3D, tava lá, ó. Então não interessa, a gente pode ir para qualquer lugar, né, gente? Basta a gente querer. Continua. Mediunidade na tribo ainda. Surge a mentalidade medionímica coletiva, crença grupal em espíritos e deuses, a concepção de céu pai criador e mãe terra geratriz aparece aqui, ó, no nosso Herculano Pires como embrião das religiões reveladas. Quando ele está falando disso aqui, desse mediunismo tribal, dessa crença já coletiva, a gente já pode ir para o Neolítico. Por quê? Porque ali a gente já muda. Não somos mais caçadores e coletores, agora nós somos o quê? Cultivadores. A gente tem técnica. Então da pedra lascada a gente passa para a pedra polida, ou seja, a tecnologia está chegando ali conosco. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Por quê? Porque agora a civilização está entrando em outro processo, em outro patamar. Só que ainda é pré-história, né, gente? Ainda não tem a escrita. Porque é com a escrita que a coisa vai se transformar. Por quê? Porque a partir da escrita eu posso passar de uma cultura que eu não vivo aquilo que a gente já adquiriu. E a gente pode trocar entre culturas. Porque se a gente estiver só num período de oralidade, é muito difícil as trocas. Muito difícil. Né? Então aqui o Herculano vai falar. Nesse momento, então, que tem a crença do grupo, é que a gente começa a abstrair. Gente, a abstração é um pensamento mais sofisticado que a gente desenvolve. Eu falei para vocês que eu trabalho com educação especial, né? Na educação especial, você vai trabalhar com TEA, com síndrome de Down, com deficientes intelectivos. Qual que é a dificuldade maior para eles? Abstrair. Por quê? Porque a gente não vai ter nenhuma representação material. Então, qual que é a dificuldade?
A dificuldade é que eu não saio do concreto. Eu saio de uma coisa que ela não tem a sua representação no material, no concreto. Não dá. Não tem como. Então, quando está falando aqui que eu já estou saindo desse local, né? Já estou saindo desses deuses puramente material e estou criando conceitos maiores. Porque, veja só, uma coisa é eu falar que um rio é um deus, que o trovão é um deus. Outra coisa é eu falar que a terra é um deus. Porque olha como já refinou. Já refinou. Porque antes todo e qualquer evento, né, que você não entendia, tinha essa pecha de divindade. Não conhece Deus. Ah, é o Deus disso, é o Deus daquilo. Agora não. A gente já está, né, sofisticando. Muito? Claro que não. Estamos no começo. Só que ainda estamos nesse momento ainda tribal. Trouxe o Eliade de novo, que ele vai trazer esse conceito aqui pra gente. O Axis Mundi, que é a ligação da Terra com o céu, que o André Luiz dá até um nome para um livro dele, Entre a Terra e o Céu. É esse conceito aqui, ó, que ele está trazendo dentro do universo ali do André Luiz, falando de quê? De um eixo que liga os dois planos. Então não há separação, as coisas estão caminhando sempre juntas e a gente não está apartado, né, do plano espiritual. Quando Kardec faz a distinção espírito e matéria, ele também, assim como Herculano, faz de uma forma didática. Não é para a gente separar espírito e matéria. Por quê? Porque no livro dos Espíritos vai falar para a gente que a nossa criação se confunde. Ele fala assim, para vocês, aonde vocês estão nesse momento evolutivo, a criação da matéria se confunde com a criação do espírito. E a sua evolução é feita na matéria. Então, ele coloca esse eixo para falar assim, isso aqui é conectado. Se é um eixo, é estrutural. Você não pode tirar um eixo, que o negócio rui. Fetichismo, mitologia e o sagrado. Agora, isso também está aí na nossa apostila, que vai falar desses termos, que é bom que a gente pense sobre eles, né? Da magia primitiva ao simbolismo narrativo das origens. Fetichismo, forma mais aprimorada do medianismo tribal. O curandeiro, feiticeiro, é amado e temido. Objetos materiais, os fetiches, encarnam a presença do sagrado. Gente, veja como a gente já está criando ritualística. E criar uma ritualística depende do quê? De um pensamento mais abstrato. Então, quando a gente fala que agora a gente está colocando dentro do rito coisas que até então era profana, ela passa a ser sagrada, que é exatamente isso, a distinção entre o sagrado e o profano é você sacralizar aquilo que é do mundo. Então você tira ele da onde ele está, esse objeto, né, e sacraliza ele, sacraliza. Então a gente não pode colocar aqui também como uma coisa, né, que foi abolida ou que ela não existe mais. Por quê? Porque quando a sua mãe acende uma vela para Santa Teresinha, ali ela está fazendo um culto fetichista, não no sentido de trazer para o objeto a ideia de uma divindade, mas aquele objeto catalisa a fé dela. Não só dela, como a minha e como a sua, porque você tem coisas que você faz, que você transfere para coisas um poder que a coisa não tem. Gente, eu tenho uma amiga que ela pega ar com roupa. Por exemplo, assim, ela põe uma roupa e quando você uma coisa, ela fala, não posso pôr essa roupa que me dá azar. Vai tirar isso da cabeça dela, que aquela roupa deu azar. Não vai tirar, porque agora ela atribuiu um valor naquela roupa. Pode falar. A gente pode fazer um paralelo com o fetichismo da mercadoria do Karl Marx? Nossa, meu Deus, que grupo maravilhoso. Vamos lá. Karl Marx vai falar. Gente, outra coisa. Quando a gente falar de qualquer pensador aqui, tente não ter preconceitos teóricos. Porque às vezes você fala de alguém, a pessoa fala, ai, comunista, fogo no comunista. Calma, gente, calma. Vamos pensar. Marx tem um pensamento muito sofisticado, assim como outros. Então vamos pelo menos permitir. A Sandra trouxe um conceito que é trabalhado lá no Capital de Marx.
E ele fala sobre isso, sobre o fetichismo da mercadoria. Ele usa a simbologia religiosa para explicar isso mesmo. Claro, assim, gente, isso eu estou trazendo, né, em 20 segundos de explicação, porque a teoria dele é muito ampla. Ele antes vai falar do valor, ele vai falar da precificação, ele vai falar do trabalho no sentido abstrato, e tudo isso vai conferir valor para a mercadoria, etc. Então a gente só está pegando aquele pedaço em que ele usa a expressão religiosa para falar do fetiche da mercadoria. O que ele diz? Ele diz o seguinte: as coisas em sociedade, elas têm também um valor fetichista, em que as pessoas colocam no objeto valores que ele não possui. Não possui. Por exemplo, tem gente que atribui a um carro o valor que ela tem ou não. Tem gente que atribui a um celular, por exemplo, né? Ai, iPhone não quebra, é a melhor câmera do mundo. Gente, ela está atribuída de muito valor simbólico, porque hoje em dia a gente tem inúmeras tecnologias, inúmeras mercadorias que ofereceriam o serviço. Só que como a gente criou um valor simbólico naquilo, aquilo ganha um status, entende? Então isso ele junta mesmo, fala assim, ó, é quase religioso. Gente, eu trabalho com adolescentes, neles isso fica claríssimo, assim, claríssimo. Eles gostam de ter aquela roupa daquela marca, com aquele chinelo, tem que ser o Kenner. Pode ser o Kenner falso, mas aí o que eles estão fazendo? Eles só estão entrando no fetiche, porque o fetiche tem o quê? Uma aura. Ó, vou trazer para vocês um termo muito jovem, farmar aura. Sabe o que é isso? E isso é você não ter aquilo, mas vamos pensar no exemplo que eu dei. O meu aluno comprou uma mochila da Balenciaga. Eu dou aula na escola pública. Tem como um aluno meu ter uma mochila da Balenciaga? Não tem como, gente, não tem como. Mas ele é falsa. Mas ele posta aquilo lá, ele chega na escola com aquilo lá. Então ele farmou, porque farmar é você juntar. Então a aura que ele tem é do quê? Sou descoladão. Olha a minha mochila, olha o meu Kenner. Ou a gente, como, né? Ai, não, tem que ter tal coisa. Se não for tal coisa, não presta. Eu não posso repetir roupa. Gente, são coisas que a gente vai atribuindo. E isso é uma questão que o Marx coloca, que é quase religiosa. As coisas ganham o quê? Animismo. Ela ganha um valor que ela não possui. Então, sim, é um paralelo que a gente pode fazer pelo sentido de que as palavras, elas são polissêmicas. Então a gente acabou de sair aqui de um conceito religioso para um conceito político-econômico. E está falando de termos parecidos. Então a gente precisa perceber também que às vezes a gente usa termos que significam várias coisas e a gente quer atribuir uma verdade absoluta àquela que você tem. Só que fala, opa, isso aí tem muitos significados, a gente precisa expandir. Então sim. O Freud ele usa esse termo fetichismo na teoria psíquica dele. Tem alguma relação com esse fetichismo? Meu Deus, eu vou ter que trazer doces para as boas perguntas da casa, ó, para lançar. Saímos agora da teoria econômica e fomos para a psicologia. E está falando usando esse mesmo termo. O Freud, esse já é mais comum, todo mundo já usou isso aqui. Ai, tem um fetiche. No fetiche, no sentido, o que você pensa? Sexual, né? Só que o que você pensa de fetiche? Ai, sei lá, ó, gente, eu vou os que a gente mais vê por aí, tá? Eu sei que é ridículo, mas é só pra ilustrar. Ai, meu fetiche é transar no elevador. Ai, é de um homem fardado. Ai, é de uma mulher de enfermeira. É de não sei o quê. Isso não é fetiche, isso é fantasia. O fetiche, o que o Freud vai falar? Você vai transferir o seu desejo sexual para uma coisa que não é sexual em si. Pé! Tem uns malucos que compram o quê? No OnlyFans. O pé da nega lá, o pé, gente. Então
O pense é sexualizado? É sexual, gente? Não é. Só que o Freud vai falar assim, isso se deu por quê? Porque na infância você foi castrado de alguma maneira. Gente, eu sei que são muitos conceitos, mas, né, pouco a pouco a gente vai destrinchando. Então aconteceu alguma coisa que você reprimiu na sua infância e agora você joga essa libido, que é força psíquica, para uma coisa. E essa coisa é esquisita. Essa coisa, né? Essa coisa não é muito, né? Então pode ser um objeto. Então volta nessa coisa da aura, dessa coisa assim, mágica. Fala, como que, né? Como isso aqui eu posso trazer valor sexual para uma coisa que não tem valor sexual nenhum, por um objeto? Como que isso aqui pode ser sexual? Aí é que tá, em Marx, o fetiche abrange toda a sociedade, porque de uma maneira ou de outra, a gente não está isento. Às vezes a gente imagina, né? Nossa, eu sou muito crítica, não me pega isso, não me pega aquilo, porque você não tem dinheiro. Quando tem, você entra, fala, nossa, quero também. Cair. Então, na teoria política, o fetiche pega todo mundo. Na teoria psicológica, não. Se a gente perguntar aqui, acho que pouquíssimos vão ter fetiche assim, de uma coisa esquisita, vão ter fantasias, isso todo mundo tem. Agora, fetiche não, então ele já é mais limitado, bem mais limitado. Vamos, né? Vamos abrir. Fetiche, então entendemos, né? O fetichismo aqui. Aqui eu trouxe um livro que chama O Ramo de Ouro, que ele vai falar dessa transição. Mas eu não vou falar muito disso aqui agora não, porque a gente deu essa pausa aqui, não vai dar. Mediunismo mitológico. Os mitos são narrativas simbólicas que expressam verdades espirituais. Mito não é mentira, tá, gente? Mito é simbologia condensada. Então, quando você ouve um mito, você não está imaginando que aconteceu daquela maneira. A veracidade no sentido assim, é factual. Porque o mito não está narrando factos, ele está narrando símbolos. Então, por isso que ele é imortal. É imortal. Então, volta naquilo que falávamos. A aula é estruturada de uma maneira a falar, olha como essas coisas aparecem, como que esse intercâmbio mediúnico, ele navega por diferentes feições e servindo a determinados fins. Então, na mitologia não tem como a gente não pensar também que há essa abstração enorme e também essa comunicação no sentido inspirador. Fala assim, não é a intuição a primeira faceta mediúnica? Como não pensar em inspiração, né? Quando a gente vê mitos tão bem montados, falando de coisas tão profundas que até hoje conversam com a gente, né? Então, por exemplo, voltando aqui no André Luiz, se a gente pegar o mito, por exemplo, de Prometeu, quando Prometeu rouba o fogo sagrado e dá para a humanidade. Gente, isso é um mito falando do momento em que a civilização começa a ter técnica, em que a gente entra numa nova fase civilizatória mesmo. Então, se a gente liga com o André Luiz, a gente vê essas coletividades se transformando. Se a gente liga lá com o Harari, a gente está no Neolítico, nessas comunidades estruturantes. Então, olha o mito conversando com uma época mais recuada e com uma mais adiantada. Então, não tem como falar que uma suprimiu a outra e que uma acabou com a outra. Fala assim, não, então agora veio os médios agora e mitologia é coisa antiga, acabada. Não. Então, é universal. Trouxe um livro aqui que fala sobre isso, né, que é O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que é muito interessante, falando dessa experiência, né, que aí ele dá aqui para nós. O herói que desce ao submundo é uma metáfora universal da comunicação mediúnica. Mediúnica no sentido, só falo com outro espírito? Não, falo com o meu espírito. Porque quando eu desço no submundo, esse submundo pode ser o meu submundo, né? E a gente não pode perder de vista que eu sou um espírito, você é um espírito, estamos encarnados, mas a gente precisa, em primeiro lugar, falar com o nosso espírito, né? Está aberto a fazer essas incorrências nesse escuro, que às vezes a gente não enxerga, e sair de lá transformado. E isso a gente vai fazer muito aqui, tá, gente? Essa escavação, digamos assim, dentro de nós mesmos.
continua no fetichismo. Aqui ele vai falar, eu trouxe um pouco do Eliade, também falando dos hierofantes. Eu vou pular essa parte, tá, gente? Porque tá me dando a hora. Vamos pular, eu já começo os pulos. Mediunismo oracular, que tem aí no nosso livro. Aqui ele trouxe algumas coisas pra gente, né? Egito Antigo, Grécia Clássica, Índia Védica e tradição hebraica. Eu vou falar tudo de uma, sabe? Um apanhadão assim, porque a nossa hora tá dando, infelizmente. Eu falei pra vocês, são aulas corridas. Entendeu por que não pode faltar? Aí eu perdi essa. Aí vai chegar aqui achando que a mediunidade é o supra-sumo. Nossa, a mesa mediúnica é tudo que existe. Por isso que não pode faltar, gente, não pode faltar. Egito Antigo. A gente vai ter ali alguns livros, né, que vão trazer para a gente como que era essa vivência nessa cultura, né? Então a gente tem o Livro dos Mortos, a gente tem o Bartolomeu, a gente tem várias coisas falando de que essa comunidade, essa cultura percebia que a vida não encerra aqui na matéria e que há outras realidades. E isso fica bem claro nesses manuscritos, né? O sacerdote, nesse momento, é um sacerdote iniciático. Você não pode ir lá chegar, eu quero ser sacerdote. Não vai ser, porque a gente vai ter conhecimentos que são transmitidos e que precisam de uma iniciação. Grécia Clássica são esses mitos que eu vim falando pra gente, só que também eles são acrescidos de outra coisa, dos oráculos, os oráculos. O oráculo mais famoso que a gente conhece é o oráculo de Delfos, né? Por quê? Porque tem ali pra gente a ideia de que Sócrates foi fazer ali a sua consulta, né? Na verdade nem foi ele, foi uma outra pessoa, e depois ele só foi lá confirmar se tinham falado isso mesmo dele, que ele era a pessoa mais sábia que existia na Grécia, não é mesmo? Então isso volta pra gente através do quê? Do Livro dos Espíritos, que vai falar assim, ó, desde a antiguidade já foi dito pra você. E o que diz pra gente nessa questão? Diz o que está escrito no pórtico, na entrada do templo, conhece-te a ti mesmo. Então, quando você chegava no templo de Apolo, em Delfos, estava lá escrito isso. Algumas inscrições e essa, conhece-te a ti mesmo, que vai ali entrar no nosso Livro dos Espíritos como uma maneira fundamental para que a gente vença as nossas inclinações malignas. Conhece a você e aí você vai lidando melhor com as coisas, com as contingências da vida, né? Então, no oráculo de Delfos a gente vai ter também sacerdotisas, e olha que interessante, mulheres, né? Você não vai ter sacerdotes homens aqui, diferente ali na tradição hebraica. E a gente, principalmente a tradição cristã, vai beber muito da tradição hebraica. Por isso que aqui as mulheres são ainda difíceis de tomar um local, de ter uma voz de fala, por conta da cultura, da onde vem. Então aqui a gente tem as pitonisas, né, que elas vão fazer esse intercâmbio, e elas faziam a leitura da vida da pessoa, mas não como a gente gostaria, igual a gente muitas vezes vê as pessoas indo atrás dos espíritos. Quer que os espíritos sejam o quê? Absolutamente categóricos e falem, eu devo casar, eu devo comprar aquele lote, eu devo fazer aquilo lá. Gente, o oráculo, ele dava a revelação em forma de enigma. O maior que a gente tem para que fique claro na nossa mente é que vai ser colocado lá na peça de Ésquilo, Édipo Rei. Gente, quando Édipo vai lá fazer a sua consulta, você fica, meu Deus, que confusão, é isso que ele está falando. Quando o amigo do Sócrates vai lá e fala, o oráculo falou que você é o mais sábio de todo mundo. E o Sócrates sabia que ele falou, imagina, tem um monte de coisa que eu não sei, como que eu posso ser o mais sábio? E aí ele ficou maquinando naquilo lá, né? Falou assim, mas como que eu posso ser o mais sábio se eu não sou? E aí ele viu, né, que os outros não sabiam que não sabia. E ele sabia, falou assim, não, vixe, um monte de coisa eu não sei. E nisso, ele era mais sábio. Então você vê, ele teve que decifrar. Continua igual os espíritos, tá? Eles continuam iguaizinhos. Quando eles dão alguma comunicação, eles nunca vêm e falam pra você assim, segue por aqui, me ouve. Não, eles deixam o nosso livre-arbítrio operar em completude. Então,
é da mesma maneira. A gente não vai ter comunicação dizendo, pode falar. Até porque o futuro é uma abstração e ele depende do seu presente, das coisas que vão acontecer no presente. Perfeitamente, que ele ainda está sendo construído, não está pronto. Porque é outra coisa que às vezes a gente não entende na doutrina. Fala assim, há um destino, tem coisas que eu tenho que passar e acha que aquilo assim está absolutamente encaixado e não vai mudar nada. Não, eu estou fazendo escolhas agora, nesse minuto, para o que está vindo. Sim, absolutamente isso. Não está posto, não está posto. Esses sonhos são tão importantes. Os sonhos são importantíssimos. Teremos uma aula específica sobre isso, gente. Vai ser incrível essa aula sobre sonho e sono. Aguardem, vai ser ótima. Porque eu amo essas coisas de sonho, gente. Eu estudo há muitos anos isso, então eu tenho um caminhão de coisa para trazer aqui para a gente pensar. Na Índia Védica, vai ali através dos Vedas, etc e tal, a gente vê o quê? Que essa cultura já internalizou mais um punhado de coisa. Então a busca está mais interna, né? Só que o que a gente vê? Está uma busca interna, porém não está saindo essa busca para a coletividade. Então a gente vê muitas vezes a sociedade absolutamente estratificada, porque a minha luta ainda está interna, né? Eu estou ali dentro de mim e acabo, né, ficando somente nesse lugar. Tradição hebraica. Na tradição hebraica, a gente vai ver quem? Os profetas exercendo o mediunismo. E como que eram os profetas? Queridos, eles eram cultuados. Gente, o profeta, ele vem para trazer juízo principalmente para o rei e para a população. Então ele nunca é muito, popular, porque ele traz coisas ali que não são legais de ouvir. Então ele não tem esse status assim de celebridade. Esse status assim de, nossa, que legal, o profeta. Não, o profeta muitas vezes ele é hostilizado, ele é martirizado, e vários deles assim morreu de uma forma horrorosa, porque ele vem trazer discernimento. Gente, aí está começando a se aproximar de como os espíritos vêm trabalhando a nossa mente. Porque se a gente pega as obras que a gente tem, André Luiz, obras de Emmanuel, essas Herculano, se você pega essas obras, elas vêm, nossa, na sua maioria trazendo o quê? Juízo e discernimento. Né? Então ainda prossegue essa maneira. Duas coisas também traz o nosso livro: as iniciações esotéricas e as exotéricas. Precisamos pensar sobre isso. Assim, mas isso existe ainda? Isso existe aqui hoje. Isso aqui, hoje a gente está fazendo uma reunião esotérica. É interno, isso aqui não é aberto, você tem que fazer uma inscrição. Porque são coisas que não dá pra gente ficar falando assim, sem um contexto. Vou jogar essas coisas assim, sem contexto nenhum. Não, a gente tem um objetivo, a gente tem um caminho. Então esse tipo de conteúdo aqui é um conteúdo interno. Então a gente tem as reuniões públicas dentro do Espiritismo? Temos, que são aqueles dias de Evangelho, Livro dos Espíritos, que qualquer um pode participar. Não que não possa participar aqui, mas aqui você vê, é nichado. A gente faz uma inscrição, a inscrição fecha, o curso fecha, só vai abrir novo curso quando esse aqui terminar. Então entende que isso aqui é uma iniciação? Então, às vezes a gente imagina, o Espiritismo não tem iniciação, não tem coisas esotéricas, não tem nada de... Tem, gente, tem sim. Por isso que a gente tem que perceber essas coisas para ver como que elas acontecem. Jesus tinha isso, conhecimentos esotéricos e exotéricos? O que vocês acham? Sim, né? Porque ele tinha uma fala para o povo e uma fala para os discípulos. Tanto que os discípulos até tinham momentos que falavam assim: Senhor, por que você fala com eles dessa maneira? Falando em parábola, e para a gente você fala aí no miudinho? Né? Então tinha conhecimentos distintos. Por quê? Porque a busca também é distinta. Então não tem como. Jesus sempre fala isso, não joga suas pérolas aos porcos, não. Você vai perder tempo, não vai acontecer nada. Então, segura a sua onda. Esotérica, com X, X, fora ali. Natureza,
mais politeísta, também fala de superstição, fala também de rituais e fala aqui que é pública. E a esotérica é iniciática, né? Então a gente tem graus progressivos aqui e isso vai acontecer em todas as culturas. Agora a gente entra numa parte do nosso livro que vai chamar a nossa atenção para a transformação mediúnica que teve junto com o Pentecostes. O Pentecostes foi uma grande transformação mediúnica que acontece. E acontece de uma forma que abala as estruturas de como as pessoas viam aquele grupo. Vamos lá? Mediunidade deixa de ser instrumento de poder e torna-se serviço também ao próximo. Jesus, não consigo ler, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos, Emmanuel a caminho da luz, que é referência nossa do nosso livro. O que o Emmanuel está falando aqui? Teve um momento que lá no Deuteronômio é dito para que não busque, né, a orientação dos espíritos. Só que se você ler o Deuteronômio inteiro, vai ter um monte de coisa lá que hoje em dia não faz sentido nenhum pra gente. O Emmanuel vai falar que nesse momento, o tipo de busca e como eles se colocavam com a espiritualidade era uma coisa prejudicial. É aquela coisa de você não dar nenhum passo sem você consultar um espírito. Ainda tem gente assim, gente, que não dá um passo sem que, sabe, busque uma orientação, não sei o quê. Não é intuitivo? Então eu preciso estar cada vez mais afinado com a minha intuição. Faço o que eu tenho que fazer da melhor maneira, oro e sigo o barco. Bora, não posso ficar, né? Ai, você pode ver se uma carta para mim, você não pode ver isso e aquilo, não posso jogar uns negócios. Você é do mesmo jeito que as pessoas que abrem a Bíblia para... tipo, fala comigo, né? Fala que eu te escuto. Do nada. Mas se cai uma coisa bem cabeluda, ela fecha na hora, né? Fala, ai, peraí, deixa eu tentar de novo. Troca a folha. Ai, não tava concentrada. Não dá, né, gente? Não dá. Então tem uma virada ética aqui, uma virada ética com o Pentecostes. E qual que é a virada? Pela primeira vez na história, a mediunidade é apresentada como um instrumento de cura, serviço, universalização e instrução. Então mudou completamente, né? Mudou completamente. E a ideia de que você não tem barreiras. Nesse momento do Pentecostes, Jesus já está morto. E há essa manifestação imensa de espíritos ali. Na narrativa bíblica, quem está participando acha que as pessoas que estão falando em outras línguas ali estão bêbadas. Tá tudo bêbado, falando tudo enrolado. Então, você vê, o fenômeno não serve para transformar moralmente ninguém. Porque senão, Jesus foi inquirido em relação a isso. Lembra lá quando o Lázaro, o rico e o Lázaro morre. Aí o rico fala assim, Senhor, volta lá, fala para meus irmãos que eles estão assim errando, volta lá. E aí Jesus fala assim, eles têm um monte de coisa, não fizeram nada, você acha que voltando no Espírito eles vão acreditar? Não vão acreditar. Então não pegue a sua fé e a nossa transformação com base do Espírito se manifestar, de você ter um sonho X, de acontecer tal coisa, porque, gente, isso daí não quer dizer nada não. Ali, naquele evento, a gente tem algumas coisas, né? Fenômeno mediúnico coletivo, documentado, é o maior, e a gente vai ter ali a glossolalia. Sabe o que é a glossolalia? É o Chandrakandra de Israel, é assim, língua que você não consegue interpretar. E temos ali a xenoglossia, que é a fala em diversos idiomas mesmo, que fala que tinha um monte de pessoa ali de culturas, de locais diferentes. E as pessoas falavam e se entendiam no seu idioma. Isso é xenoglossia. Então estava acontecendo isso lá. Então agora imagina quem não está ali participando disso e vendo, né? Línguas diferentes sendo faladas e línguas que não tem ali uma interpretação lógica no local, né? Por isso que a gente vê aquela narrativa que está lá na Bíblia. Tá tudo bêbado esse pessoal.
O Harari vai falar sobre isso também. Ele fala que no cristianismo primitivo, uma das maiores revoluções culturais da história, ao propor que os seres humanos não têm distinção. Escravos, mulheres, estrangeiros são figuras igualmente filhos de Deus. Gente, quebrou as barreiras. Agora todo mundo é uma família. É uma família. E a gente precisa manter esse espírito de que não há distinção. Então não há distinção no estilo da mediunidade se manifestar, de ser melhor ou pior, e todo mundo está o quê? Buscando reconhecimento, buscando transcendência, querendo se transformar em qualquer lugar que a pessoa busque esse tipo de coisa. No nosso livro vai falar um pouco da resistência que em determinado período histórico a gente teve que viver para que, né, a espiritualidade continuasse a se manifestar. E ali a gente tem na Idade Média, a gente tem perseguições, a gente tem Inquisição. Eu vou crer assim, do fundo do coração que vocês conhecem isso, que eu vou ter que pular, tá? Porque a gente já está passando do horário. Isso aqui também é perseguição e resistência. Já entendeu? Persegue, resiste e vai embora. Uns morrem, uns vivem. Porque eu quero falar disso aqui, gente. Isso aqui é mais importante. Isso aqui é mais importante. Porque na escola você teve que estudar isso. Perseguição, inquisição, mudança de nome, etc e tal. Você já conhece. Agora isso aqui é importante para nós. Por quê? Porque isso aqui é uma base que a gente precisa se unir em coletividade para não deixar acontecer o que a gente viu aqui em Prudente. Um terreiro de Umbanda foi depredado aqui em Presidente Prudente. Então a gente precisa cada vez mais se instruir sobre as coisas para que a gente possa formar um corpo de resistência e ser essa resistência agora, que não permite que intolerância religiosa aconteça. Gente, isso é um crime, graças a Deus isso é um crime já na nossa legislação, mas às vezes a gente faz isso de uma forma sutil, ou ouve isso acontecer e não se posiciona. É melhor que a gente tome partido, tá? Porque Jesus falou que o bem que eu não fizer, o mal eu já tô fazendo, tá? Então não tem esse negócio, sou neutrão, vou falar, é mal. Então vamos lá. Eu trouxe um outro livro aqui para compor essa nossa estrutura teórica aqui, que chama Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. A gente leu em coletividade esse livro, excelente livro, que vai tratar da história, né, de uma escravizada que ela vem de Savalo, da África, e ela vai viver aqui no Brasil como uma cativa ali em Salvador. E ela vai contar a história dela. Então a Ana Maria Gonçalves, ela mistura historicidade com ficção. Então é aquela delícia de livro de ler, que você vai conhecendo personagens históricos, vai conhecendo o contexto, junto com um enredo muito chamativo. Então faço o convite para que vocês leiam esse livro, que é muito legal. Essa mulher, a Kendé, que é a nossa protagonista do livro, ela é mãe do Luiz Gama, né? Então só daí já dá vontade de ler, né, gente? Luiz Gama, ele era o filho de Kendé com um português. E esse pai dele o vende e ele depois vai assumir uma força muito grande para a abolição de vários escravizados. Então ele faz faculdade. Gente, é uma personalidade que todo mundo tem que conhecer. Personalidade negra brasileira que todo mundo tem que conhecer. Nossas raízes. Outra coisa, quando a gente não conhece as nossas raízes, a gente não valoriza o nosso Brasil, a nossa cultura, e acha, né, que tudo que vem de fora é melhor. Então aqui não vou deixar, gente, isso acontecer. Vou trazer coisas indígenas, vou trazer coisas de pagelança, coisas da macumba, para que a gente se conheça um pouco mais, tá? Porque isso é a nossa raiz, é a nossa história. Então, o defeito de cor. Falei do que é, o que narra. Por que eu trouxe isso? Porque vai falar ali dos voduns, dos inquices, está no nosso livro, né? Então, eu queria dar um contexto, e para quem quiser aprofundar, esse livro aqui começa de uma maneira muito, muito mais light, e depois, se você quiser uma coisa mais complexa, eu passo, tá bom? Então, a gente teve várias nações
várias culturas que vieram de África para o Brasil. Não veio um povo só, né? Foram alguns. E cada povo desse constituiu o seu sistema de crenças aqui no território nacional, e isso se sincretizou com os outros cultos que aqui já tinham. E isso também mostra como que nós, brasileiros, cremos nas coisas, né? Então, gente, é muito pouco provável que você, mesmo não sendo ou participado de um culto de matriz africana, quando você foi para a praia, por exemplo, né, na virada do ano, você não pulou suas ondas do mar, você não usou branco na virada do ano. Então, são coisas que a gente faz e nem sabe de onde que vem e por que faz. Mas isso é raiz nacional, é raiz pura. Então veio para cá, essa aqui em maior quantidade, tá? De pessoas. Nação Yorubá, né? Os Nagôs, originário da Nigéria e Benin, trouxeram o culto dos orixás, divindades que governam forças da natureza, base do candomblé Queto da Bahia. Gente, a nossa cultura popular, né? Martinho da Vila, Clara Nunes, Maria Bethânia, são pessoas que vão cantar isso nas suas canções. E a gente canta e às vezes não percebe o que está cantando, né? Então... Agora a Anitta também. Anitta também? Ela tem um álbum inteiro só em homenagem aos orixás. Ai, gente, já está até mais moderno, né? Enfim, então são coisas que a gente canta e não percebe por que canta, e às vezes, né, a gente está ali imerso em bastante cultura. Quando fala aqui que eles trouxeram do Benin esse tipo de culto dos orixás, os orixás, eles eles são avatares, digamos assim, né? Eles não são encarnações de pessoas, são forças, né? E lidam também com o quê? Com falanges. Então, quando a gente está falando, por exemplo, gente, eu estou fazendo transposição livre aqui, tá? É só para a gente pensar. Quando, por exemplo, eu estou falando em falange André Luiz, eu estou falando que o André Luiz está aqui, gente. Que o Bezerra de Menezes está aqui. Que o Bezerra de Menezes deu comunicação lá no meu centro. Onde é seu centro? É lá em Pirapozinho, Presidente Prudente, São Paulo. Gente, é uma falange, é uma força que trabalha com o quê? O que o Bezerra trabalha? Com cura, com atendimento médico, com um tipo de consolo específico. E André Luiz? André Luiz é médico, mas não trabalha com cura. André Luiz trabalha com instrução, com ciência. Então, onde André Luiz atua? São forças. Então, só para que a gente entenda mais ou menos. Então, os orixás, eles vão estar relacionados com forças, né? Com falanges de forças, que trabalham em correntes. Então, por isso que vai ter o do mar, o do rio, da pedreira, entende? Do fogo. Aí você fala assim, mas isso também não é o tipo de mediunidade tribal e que a gente está vendo aqui, às vezes até o fetichismo colocado ali? Exatamente, tudo junto. E vivendo hoje e tendo a sua ação também social, porque muitos terreiros fazem a sua ação social muito grande, cultuam, dignificam as pessoas. Então seria um crime a gente falar que isso ficou lá atrás, e a mediunidade agora é essa aqui, ó. Roupas claras, mesa branca, caneta e papel, né? No centro espírita, pelo amor de Deus. Então, os orixás. Em um outro momento eu vou falar mais especificamente de cada um deles, tá, gente? Nação Banto, aqui Angola, Congo. Maior grupo étnico trazido ao Brasil, culto dos inquices e os ancestrais. Influenciou o candomblé Angola e também o umbandismo. Gente, religião absolutamente brasileira. Umbanda, qualquer religião nacional, .br, Umbanda. Umbanda é brasileira, criada aqui nesse solo brasileiro. Então a gente tem que saber dessas coisas, né? A gente tem que saber dessas coisas. Quando fala aqui de inquice é diferente de orixá. Porque o inquice são forças da natureza e que você acorda essas forças, né? Nesse livro que eu citei, da Ana Maria Gonçalves, ela vai contar um momento em que ela precisa fazer ali
um trabalho, né? Ela precisa de uma determinada erva e ali é ensinado para ela a hora de colher, como que vai acordar essa erva, como vai despertar. Quando você vê isso em cultos, normalmente os orixá, cada orixá tem sua planta e às vezes elas têm quizila uma com a outra. Por quê? Porque é um conhecimento ancestral e muitas vezes você vai curar as pessoas com aquela planta e às vezes você vai misturar planta que não pode. Então não é que o orixá é brigado com o outro orixá. Nossa, se você vir com um boldo em cima de mim, eu vou jogar um carrego em cima de você. Não, é porque precisava passar essa instrução. Você fala assim, ó, Oxalá anda com boldo. Mas Iansã não, eles têm quizila um com o outro. Fica fácil de passar, entendeu? Fica fácil de passar. Então os inquices vão estar relacionados a esse lugar, a esse tipo de culto. Nação Jeje, né, que são os Fons ou os Ewe, do Benin e Togo, culto aos Voduns. Fala, nossa, esse é do mal. Os outros não são, mas esse eu tenho certeza. Esse eu tenho certeza absoluta. Base do candomblé Jeje, do Maranhão e do tambor de Mina. Influencia também o Vodum e haitiano, do Haiti mesmo. Gente, aqui é outra coisa, está no nosso livro também. Quando está falando de Vodum, por que a gente na nossa mente já liga o bonequinho espetado com um monte de grampo e um inimigo seu no bonequinho? Por quê? Por quê? Filmes, muito bem. Quem que falou? Filmes, exatamente. Isso tem um nome em geopolítica, sabe como chama isso? Soft power. Olha que bonitinho, um termo em inglês para falar que é um poder suave. Muito suave o poder suave deles, né? De trazer uma ideia e de colocar o outro como inferior, não é mesmo? Então, quando a gente vê isso em filmes, quando a gente vê isso dessa visão eurocêntrica, trazendo essa ideia, né, de primitividade, de maldade, nossa, isso aqui é horroroso. Tanto que no livro vai ter um momento que a menina, a quem der menina, que a gente acompanha ela desde menina até a sua fase de velhice mesmo, que ela tá com uma boneca. Não era boneca de voodoo, não, era boneca. E os donos dela ficam horrorizado que ela tá com aquela boneca, que ela tá fazendo alguma maldade. Então foi uma coisa que foi imposta, sabe, de fora. Realmente é exatamente isso. Então o Vodum, o culto do Vodum é um culto ancestral, é muito rico. O que vai acontecer no culto de Voduns? Cada família vai trabalhar um Vodum específico. Olha que interessante. Se naquela família, e outra, na família você não tem várias sacerdotisas, ela é passado. Então quando uma sacerdotisa de Vodum vai receber o ancestral familiar, aquela mais velha que está passando, e também é uma religião feminina. Por que você acha então que estão vendo tão mal os Vodum? Porque as mulheres têm muita força, gente. Porque tem muita força. Então, é colocado nesse local de magia do mal, mas não é não. Então, as Voduncis, que é o nome da sacerdotisa, ela vai carregar esse ancestral familiar e vai desenvolver esse culto. Nós tivemos uma rainha que veio lá da Costa da Mina, e ela morou no Maranhão, que é a Gontimé. Então a gente teve uma rainha que fundou esse local de culto brasileiro, que é no Maranhão a sua expressão máxima desse tipo de culto, né? Nossa, gente do céu! Nação Hawass, ou os Mandes, são os africanos islamizados do Sahel. Gente, veio para o Brasil também negros muçulmanos. E o que eles trouxeram para cá? Trouxeram a escrita arábica. Eles ensinaram os pretos lerem, a se organizarem. Nossa, por que eu não sei disso? Por que eu não sei disso? Por que isso não é contado pra gente? Porque são primitivos, né? Como assim? Como que isso é possível? Esses negros
fizeram a revolta malês, né, e tiveram uma grande força aqui no Brasil. Não posso falar mais, tá, gente? Candomblé, Umbanda, Quimbanda e Jurema, diálogo com o Espiritismo não dá, meu Deus do céu. Aí agora a gente entra nesse pedaço, Espiritismo. Depois eu volto outro dia, tá? Naquelas outras coisas lá, porque não vai dar tempo, gente. Nossa aula é muito enxuta. Mas tem muita coisa no livro pra gente ler, infelizmente. André Luiz vai falar de uma coisa muito interessante, que é aura, perispírito e sintonia espiritual. Porque tudo isso comunga, converge, fala de alguma maneira. O que o André Luiz vai falar? À medida que o espírito evolui, refina as ondas de pensamento, atraindo por sintonia espíritos semelhantes. O perispírito é o veículo desse intercâmbio, envolve a pessoa em um campo vibratório, a aura. Gente, André Luiz, por isso que eu falo, né? André Luiz era médico, mas dá para falar que ele está curando alguém aqui? Não, ele está dando uma livrada na nossa cabeça, porque André Luiz é denso, é denso. O que ele falou aqui? À medida que o espírito refina suas ondas de pensamento. Quando que isso aconteceu mesmo, gente? Refinamos ondas de pensamento contínuo? Neolítico. Refinamos nossos pensamentos, criamos uma comunidade, começamos a fazer a civilização diferente, a técnica está chegando. Que mito trabalha isso mesmo? Mito de Prometeu. O André Luiz vai falar que isso leva tem esse período, né, histórico, que é esse neolítico, e a partir dali a gente entra em ondas de pensamentos contínuos, e a partir daí a gente começa a desdobrar com consciência. Você começa a sair do corpo, os seus sonos não são mais só reparadores e fisiológicos, agora ele também tem funções outras, e aí ele fala, então a partir de que a gente começa a refinar essas ondas, porque antes era onda de pensamento fragmentado, como que eu vou viver, para onde que eu vou, aquela coisa, né, eu não vou morrer, preciso comer, preciso sobreviver, né, então era pensamento fragmentado. Atraindo sintonia de espíritos semelhantes. Na doutrina espírita tem uma coisa assim, meu Deus, no mundão de meu Deus, diz assim que os opostos se atraem, né? Que os opostos se atraem. No espiritismo fala mentira, você atrai semelhante. É verdade, a gente atrai quem se parece com a gente. Então você não precisa ficar querendo saber quem é seu anjo da guarda, quem anda com você, diz espírito, é só você se olhar no espelho, vai ser parecido com você. É mais ou menos por aí. Isso pode ser um alento, isso pode ser preocupante, né? Isso vai depender de como a gente tá. Eu acho que cada época é uma época. Tem época que eu vou estar, nossa, que legal, as pessoas parecidas comigo. E tem época que eu falo assim, nossa, meu Deus, só parece comigo, tô lascada, né? Então, isso já fica claro as nossas companhias espirituais, que ele fala aqui, por sintonia atrás do semelhante. Só que a vida vai funcionar de forma oposta. Não entendi. Ele está falando aqui de espíritos, ele está falando de sintonia espiritual, o tipo de espírito que eu atraio. Só que na minha vida prática, eu vou atrair aquilo que eu preciso desenvolver. Então, muitas vezes, vai ser o meu oposto. Fala assim, eu sou uma pessoa que... eu tenho uma paciência assim, ó. E aí eu vou juntar com pessoa assim também, dinâmica, que faz as coisas. Não, você vai se juntar com as lesmas. Por quê? Porque você precisa desenvolver. Então, por isso que o ditado popular também é verdade. Os opostos se atraem. Em que sentido? De construção. Mas espiritual, só semelhante. Aí você fala assim, pera, mas não, isso não é possível, eu tenho que fazer uma reclamação, mas e o meu anjo da guarda, o meu protetor, não tem isso não? Tem isso também, mas ele não fica agarrado em você igual sua mãe, né? Ele vem e ele vai. Agora, o que a gente comunga mesmo, esse sim é o que parece comigo. Aqui a gente vai ter pesquisas que comprovaram que num transe mediúnico as nossas ondas mentais funcionam de forma diferente. Pula, né? Na próxima vez eu falo mais sobre isso. Aqui também a gente vai... Gente, o Sheldrake, ele vai ser muito explorado aqui no curso, por quê? Porque tem alguns pesquisadores espíritas que vão pegar os estudos de Sheldrake e vão desenvolver. Então, quando a gente começar a falar lá de Sérgio, do Sérgio que estudou a pineal, né? O Sérgio Felipe, quando a gente começar a falar desse André, que falou das diferenças cerebrais,
Sheldrake. Que o Sheldrake vai falar de quê? De campos morfogenéticos. O que ele está falando aqui? Que a nossa mente, ela não está guardada dentro do corpo. Ela expande como um campo. E aí os estudos vão relacionar isso ao quê? A possibilidade do nosso sistema neural ser um decodificador do que acontece e está armazenado no nosso espírito. Só que o nosso espírito tem muitos revestimentos, vários corpos que revestem o nosso espírito. O mais denso dele, que a gente mais conhece, é o perispírito. Mas isso daí é próximo capítulo, tá? Perispírito. Ele vai aparecer toda hora, tá? O perispírito toda hora. Fiz uma breve linha do tempo aqui, parei em 2012, por quê? Porque, gente, a gente ainda vai desmembrar isso aqui. A gente não está falando de evolução histórica, então eu parei aqui um tempo passado, mais recuado, e depois a gente avança. Tudo isso aqui a gente já leu, vocês não precisam ler não, né? Foi o que eu vim falando até o momento desse nossa conversa. Falando neolítico, não sei o que, tá tudo aí. Então a gente viu que a mediunidade ela é universal, ela tem um caminho e todo esse caminho busca o quê? A nossa emancipação e o nosso crescimento, né? Ela é simbólica, ela é plural e junto com Jesus e o Espiritismo traz uma certa responsabilidade. Então você não é isento daquilo que você vive mediunicamente. Ok? Ok, nossa, super bem dentro do tempo. Gente, agora, alguma pergunta? Espero que não. Por quê? Porque a gente tem uma segunda parte. A gente tem uma segunda parte que eu tenho que dar conta ainda. Gente, pra quem não me conhece, é daí pra pior, tá? O tempo pra mim é um problemaço e não é brincadeira. Eu tento mesmo, é de verdade, vencer o tempo. Mas pra mim é complicado. Hã? Ai, sim, vamos encerrar. Porque agora, gente, é intimidade, hein? Vamos apagar as luzes. Cadê? Nem